Muito bom dia a todos. Vamos iniciar então a nossa lição da Escola Dominical com uma palavra de oração, pedindo que o Senhor nos possa doar neste tempo em que estar aqui juntos a estudar a sua palavra. Oremos então. Senhor nosso Deus, aqui estamos mais uma vez para juntos te podermos adorar. Obrigado pela semana que deste a cada um de nós, seja de lazer, descanso, de trabalho, de estudo. Mas obrigado porque hoje nós nos reunimos aqui, não fomos para outro lugar, porque aqui queremos estar, Senhor, diante de Ti, mas na presença uns dos outros, para juntos podermos estudar a Tua Palavra. E por isso pedimos a Tua santa orientação para que o estudo possa ser orientado por Ti, naquilo que é essencial, Senhor, da Tua Palavra, que nós possamos ter a unidade, naquilo que não é essencial, Senhor, que nós possamos ter esta diversidade, mas em tudo o amor, uns para com os outros, principalmente em lições como a de hoje, em que são suscetíveis de mais discussão, mas pedimos, Senhor, que possas aquietar os nossos corações para juntos estudarmos, mas mantermos a nossa unidade, Senhor, e a nossa irmandade sadia. Esta é a nossa oração, no nome de Cristo. Amém. Irmãos, para aqueles que nos têm acompanhado, provavelmente lembram-se, na última vez que nós estivemos aqui a estudar sobre o livro de Daniel, ficou um desafio que era nós estudarmos o capítulo 24 do livro de Mateus. Porque, se bem se lembram, o livro de Daniel, quando termina, nós ficamos com duas posições possíveis dentro daquilo que é a discussão que existe dentro do mundo evangélico e até mesmo mesmo dentro dos outros grupos não evangélicos, sobre as 70 semanas de Daniel. Chamamos 70 semanas de Daniel por ser mais fácil, porque as semanas não são de Daniel, mas porque Daniel recebeu aquela profecia que a história do povo judeu tinha 70 anos. E nós sabemos que são semanas de anos, o que significa que não são 70 anos, eu estou a dizer 70 anos, mas são semanas de anos, aquilo é como se fosse 70 setes, então vai totalizar 490 anos. E sabemos aquilo que o anjo disse a Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, e depois o anjo diz o que é que vai acontecer dentro daquelas 70 semanas de anos. E nós vimos que é consensual, dentro de todo o mundo cristão, podemos dizer assim, que 69 semanas já se passaram. E falta, então, a 70ª semana de anos de Daniel, e a discussão precisamente está aqui nesta 70ª semana, em que alguns dizem que já se passou, é a minha posição, eu acredito que as 70 semanas já se cumpriram, e há pessoas que dizem que a 70ª semana, a última, ainda não se cumpriu. Então, passaram 69 e há uma semana que falta que se vai cumprir mais tarde na história. E a partir daí gera-se muita discussão e o que aconteceu foi que na discussão que nós estávamos aqui a ter, alguém disse que estas semanas todas ainda não se passaram, faltava uma por causa do que estava escrito em Mateus 24, que é onde o Senhor Jesus Cristo faz um discurso escatológico dizendo aquilo que vai acontecer nos últimos tempos. Então, na sequência disso, nós hoje vamos tentar ter uma lição em que vamos recapitular um pouco aquilo que foram as profecias das 70 semanas de Daniel e vamos tentar ver o que é que diz Mateus 24 para percebermos a relação entre as duas passagens. Volto a dizer, é normal que no final da lição alguns vão acreditar que as 70 semanas já passaram, outros vão acreditar que a 70ª semana ainda não passou e por isso há de acontecer mais tarde em algum momento da história. É importante? Não, não é importante, porque não é um conhecimento determinante para a salvação. E por isso, infelizmente, aquilo que acontece no mundo evangélico, estas discussões geram conflitos entre as pessoas. De tal maneira que às vezes criam-se inimizades. Não é aquilo que nós queremos aqui, por isso não vamos ter discussões acesas, podemos discutir sim, podemos confrontar-nos sim, mas sempre em respeito, sempre em amor, considerando que isto não é determinante para a salvação e nem é estruturante da fé cristã. E por isso então é bom nós, como filhos do Senhor, irmãos, não criarmos esta divisão que infelizmente acontece e é real. Para hoje, os pontos da nossa lição são estes que vos apresento, uma introdução que eu vou fazer, recapitulando aquilo que nós já estudamos. Depois vamos ver o propósito das 70 semanas de Daniel, para percebermos melhor se elas já se passaram ou não. E depois vamos analisar Mateus 24,
onde o Senhor Jesus Cristo fala de acontecimentos futuros e aquilo que é o mais importante para nós é a questão da grande tribulação, porque a grande tribulação para muitos representa a última semana de Daniel, que ainda não aconteceu e que vai acontecer no tempo. Então acreditam alguns que será esta semana de período que o Senhor Jesus Cristo vai chamar de tribulação, mas que normalmente na teologia chama-se grande tribulação, porque é um período como nunca aconteceu na história e nós sabemos que ele irá acontecer, um período de grande sofrimento, de perseguição da igreja, de tudo aquilo que possa ser mau. Então, meus irmãos, para lembrar como é que nós chegamos aqui, fazendo aqui uma introdução. O Senhor Jesus Cristo, no tempo em que estava a ter aqui o seu ministério na terra, ele estava a sair do templo. Mais propriamente, ele estava em Jerusalém com os seus discípulos. E o templo, durante todo o tempo de vida do Senhor Jesus Cristo, estava a ser restaurado. Então, nós estávamos com o terceiro templo. Não se esqueça, o primeiro templo chamava-se o Templo de Salomão, que foi o mais esplendoroso de todos. Depois foi destruído. Houve uma reconstrução do templo e foi o templo, podemos dizer, de Zorobabel. Houve ali a reconstrução do templo e depois, mais tarde, o templo vai ser destruído novamente e há agora aqui um terceiro templo que é o chamado Templo de Herodes. E Herodes quer fazer uma coisa que impressionasse todas as pessoas. Não se esqueçam que Herodes não era judeu, mas usurpou o título de rei dos judeus e para agradar os judeus, então queria fazer uma obra que pudesse perpetuar o seu nome, como o grande construtor do templo, mas também para poder agradar o povo. Então estávamos a falar de uma coisa que estava a ser reconstruída, demorou muitos anos, e Herodes queria fazer uma coisa que pudesse impressionar verdadeiramente. O que os irmãos conseguem perceber, se a reconstrução vai do ano 20 até o ano 64, durante o tempo do ministério do Senhor Jesus Cristo, o templo estava precisamente a ser reconstruído. E estavam a ser colocadas novas fundações, algumas áreas do templo estavam a ser expandidas, mais salas, várias coisas estavam a ocorrer porque Herodes queria fazer uma coisa que pudesse impressionar de facto as pessoas. E várias pessoas com posses também davam dádivas de modo a que pudessem ser reconhecidas como as pessoas que ofereceram ou algo para a construção de uma parte do templo ou algum tipo de átrio e dessa forma então ficarem conhecidas como os beneméritos. Como acontece atualmente, já acontecia naquele tempo. Então o versículo 21 de Lucas diz: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. E era isso que estava a acontecer. Então os discípulos estavam com o Senhor Jesus Cristo a sair do templo e eles, muito impressionados com tudo aquilo que estavam a ver, e eles começam então a elogiar a grande obra que estava ali a ser feita, chamam o Senhor Jesus Cristo e começam a fazer elogios à construção e a tentar mostrar para ver se conseguiam impressionar o seu mestre. E nós encontramos isso em Mateus 24:1, que diz claramente: tendo Jesus saído do templo, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Aqui temos um discurso direto, mas eu gosto mais, por isso, aquilo que vem relatado em Marcos, que diz: e saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras e que edifícios. Então nota-se que ele está impressionado com aquilo e quer igualmente partilhar aquilo que está a ver com o seu mestre. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas, e os irmãos conseguem então perceber com tudo isso, nos 3 evangelhos, que nós chamamos sinóticos, porque eles são muito parecidos, era isso que estava a acontecer e os discípulos estavam encantados com aquilo que viram e estavam a comunicar ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo olha para aquilo, para aquela majestade da construção, e ele vai dizer o seguinte: isto em breve vai ser destruído. E é exatamente aquilo que ele diz, e os irmãos poderão ver logo no versículo 2 de Mateus 24, diz: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele está a olhar para aquilo, os discípulos estão impressionados com a construção, estão a falar da grandiosidade, do esplendor, e ele diz: isto vai ser tudo destruído. E nós encontramos a mesma repetição, a ideia repetida em Marcos 13 e em Lucas 21, e eu estou a repetir aqui estas passagens simplesmente para que os irmãos possam compreender que há um paralelismo entre aquilo que nós encontramos em Mateus, em Marcos e em Lucas. Por isso é que nós chamamos de os evangelhos sinóticos, porque eles são semelhantes. Com muita frequência os irmãos vão encontrar a repetição da história uns nos outros. Então nós encontramos aqui um paralelismo, que significa que podemos escolher um dos evangelhos, por conveniência vamos escolher Mateus,
para podermos analisar a passagem de Mateus 24, mas os irmãos conseguem, se lerem Lucas 21, vão encontrar exatamente a mesma ideia. Então, temos aqui um paralelismo, como os irmãos agora rapidamente verificaram. Então, agora não se esqueçam do contexto. Os discípulos impressionados estão a mostrar ao mestre aquilo que está ali na frente deles. O mestre, eles estão à espera que o Senhor Jesus pudesse também ficar impressionado, e o Senhor Jesus Cristo olha para aquilo e diz: isto vai ser tudo destruído, não vai ficar aqui muito tempo, ou seja, isto não vale nada. Imaginem, para um judeu, ouvir que o templo vai ser destruído, porque o centro da vida religiosa, o centro da vida social, é o templo. É alguém dizer, isto vai ser destruído. Eles ficam atónitos, inquietos. Na altura, pela narrativa do texto, não têm coragem de perguntar logo nada, mas passado algum tempo eles, num sítio mais privado, vão ter com o Senhor Jesus Cristo e querem saber, mestre, quando é que isto mesmo vai acontecer? E eles vão ter com o Senhor Jesus Cristo e fazem a pergunta, como os irmãos podem ver. Diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então eles querem saber mais para tentar perceber os acontecimentos futuros. O Senhor Jesus Cristo vai-lhes responder dizendo: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então o Senhor Jesus Cristo está a dizer, olha, isto vai acontecer. Eles querem saber sinais. Vai haver aqui pessoas que vão aparecer, dizendo que sou eu, vão enganar a muitos, mas vão haver depois ainda guerras, conflitos entre países. Mas olha, atenção, ainda não é o fim, porque isto ainda vai piorar. É o que o Senhor Jesus Cristo está a dizer. Isto ainda vai piorar. Por isso, estejam atentos para não serem enganados por ninguém. É a resposta do Senhor Jesus Cristo. E depois, a partir daí, se os irmãos lerem o capítulo 24 de Mateus, vão ver depois toda a narrativa do Senhor Jesus Cristo a explicar aquilo que vai acontecer no futuro. A resposta do Senhor Jesus Cristo, como os irmãos conseguem compreender, referia-se à destruição do Templo de Jerusalém, porque eles perguntam quando é que vai acontecer aquilo. Aquilo o quê? Porque o Senhor Jesus Cristo tinha dito que o templo ia ser destruído. Quando é que o templo vai ser destruído? E, para um judeu, eles começam logo a perceber, a nossa religião vai ser afetada. Porque sem templo, por exemplo, onde é que eles podem fazer a oferta de sacrifícios? Não podem. A oferta é simples, é somente no lugar, no templo. Por isso, hoje, os judeus ortodoxos, a maior parte dos judeus não são ortodoxos, são pessoas como nós, ocidentais, mas existem alguns judeus ortodoxos, eles não podem sacrificar. Então imaginem como é que é viver uma vida inteira sem fazer um pedido de perdão e eles acharem que o Senhor está a atender. Porque o templo, como eles não o têm, não pode haver sacrifícios. A vida religiosa é afetada profundamente. Profundamente. E é por isso que eles ficam com esta curiosidade, a destruição do templo. E a partir daí, então, o Senhor Jesus Cristo faz este discurso, como já referi, e o discurso nós podemos dividir em 3 partes. Há uma primeira parte em que ele vai descrever guerras e eventos naturais também destrutivos, como terremotos e outras coisas que nós sabemos que causam impacto. Vai haver perseguição dos seguidores do Senhor Jesus Cristo e depois termina tudo isto com a sua vinda em poder e glória. Então temos aqui, podemos dizer, 3 coisas que vão acontecer. Porquê é que nós estamos a estudar esta passagem de Mateus 24? Por causa daquilo que aconteceu, para aqueles irmãos que nos seguem, e porque nós queremos compreender se as 60 semanas de Daniel já se passaram, nós queremos saber se isto já aconteceu, e queremos saber um pouco mais sobre os acontecimentos relacionados com a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Fazendo aqui um contexto, por acaso o Marcos não está cá, eu lembro-me que foi a pessoa que teve uma intervenção e a partir daí gerou-se o desafio quando estávamos no final da lição. Porque a intervenção do Marcos foi pertinente, porque ele diz assim, se as 70 semanas de Daniel já se passaram, mas o anticristo ainda não veio. E não houve ainda a assolação da desolação, o abominável que vem nas asas da desolação de que fala o profeta Daniel, ainda não aconteceu. Esta foi a pergunta. E por causa desta pergunta é que nós, então, tiramos agora esta lição para estudarmos sobre este tema.
Meus irmãos, é importante nós relembrarmos o objetivo das 70 semanas de Daniel. Daniel, quando está a receber do anjo a profecia, vejam o que é que o anjo lhe disse. 70 semanas, são 7 setes, 70 setes, não é? Sabemos que são semanas de anos, não é? 70 semanas estão determinadas. Determinadas é cortadas. Basicamente é a história do teu povo tem 70 semanas. É isso que o anjo está a dizer a Daniel. A história do teu povo tem 70 semanas. E a partir daí acaba. Estão determinadas sobre o teu povo. Qual é o povo de Daniel? Os judeus. Então é importante nós irmos percebendo isso para interpretarmos o texto corretamente. Então, 70 semanas estão cortadas sobre quem? Que povo? Os judeus. E sobre a tua santa cidade. Qual é a santa cidade? Só uma. Jerusalém. Então estamos a falar do povo judeu e estamos a falar da cidade de Jerusalém. Depois diz, estão determinadas para quê? Precisamos saber para quê que elas estão determinadas. E vejam, para fazer cessar a transgressão, uma coisa, podem ir contando, para dar fim aos pecados, 2, para expiar a iniquidade, 3, para trazer a justiça eterna, 4, para selar a visão e a profecia, 5, e para ungir o santo dos santos. Então temos aqui 70 semanas estão determinadas sobre o povo judeu e sobre a cidade de Jerusalém para que aconteçam estas 6 coisas. E sem nós percebermos isso, facilmente conseguimos entrar noutras interpretações. Então, sempre que pensarmos nas 70 semanas de Daniel, devemos considerar que as 70 semanas estão determinadas para acontecer isto. Não é para acontecer outra coisa. O texto não está a dizer que é para acontecer outra coisa. É para acontecer somente isto. Certo? E se nós estivermos agora a ler sobre as 70 semanas, nós vamos encontrar que elas estão divididas. Elas estão divididas, vejam. Sabe, entende? Desde a saída da ordem, ou seja, o início da contagem, para restaurar e para edificar Jerusalém. Não se esqueçam que o povo judeu estava no cativeiro na Babilónia, então havia uma ordem que permitia eles regressarem novamente a Judeia e a Jerusalém para começarem a reconstruir a cidade e o templo. Então tinham que ter uma ordem. Algum imperador, algum rei da Babilónia ou da Média Pérsia tinha que dar uma ordem que permitisse eles voltarem. Então, desde esta saída, não é? Até o ungido ao príncipe. Quem é que é o ungido ao príncipe? O Senhor Jesus Cristo. O ungido na Bíblia refere-se no Antigo Testamento ao Senhor Jesus Cristo, ao Messias. Ao Messias. Vejam. 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas e 62. Estão a ver? Se nós tomarmos 7 mais 62, dá quanto? 69 semanas. E depois diz, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos, se vocês forem ler a história, aqui dá-se o regresso, a reconstrução, e aqui um período turbulento para o povo de Israel, para os judeus. Então, temos ali aquela última semana, não é? Temos que tentar perceber algumas coisas, e é, em que período será morto o ungido? Porque o ungido tem que ser morto. Se os irmãos lerem a profecia de Daniel, diz que ele vai ser morto. Vai ser morto onde? Tem que ser em algum momento, nós temos que tentar encontrar. As semanas são contadas de forma seguidas ou não? Porque se forem de forma seguida, começa aqui, chega aqui. O que é que acontece? Já se passaram ou não se passaram? Já se passaram. Há muito tempo. Já se passaram há muito tempo, não é? Temos uma dificuldade. A passagem, a profecia diz que há um príncipe, o povo de um príncipe que há de vir. Quem é este povo? Que príncipe é este? Também temos que saber quem é, que nos vai ajudar. E diz que este povo ou príncipe que há de vir vai fazer aliança com muitos, não é? E que aliança é esta? São algumas respostas que nós temos que dar para mais facilmente percebermos o que é que falta acontecer aqui. E quando e como vai acontecer. A interpretação destas 69 é consensual. Os irmãos não vão encontrar nenhum estudioso da Bíblia que diga que ainda não se passaram aquelas 69 semanas. Volto a repetir, o problema está onde? Está aqui. Está aqui nesta semana. E alguns acreditam que aquilo que está descrito em Mateus 24 refere-se precisamente a que semana? A esta.
Só que não se podem esquecer. Mateus 24 está a falar do quê? O Senhor Jesus Cristo está aqui com os seus discípulos. Está a falar do presente ou do futuro? Está a falar do futuro. Porque eles perguntam, quando é que estas coisas vão acontecer? E o Senhor Jesus Cristo começa a falar dos últimos tempos. Vão vir pessoas que vão enganar, vai haver guerra, mas isto não é o fim. Vai haver uma tribulação e o Senhor Jesus Cristo continua a falar. Então, a última semana é o que está descrito em Mateus 24. Então, esta semana já aconteceu ou não aconteceu? Não aconteceu. Então, o que nós teríamos seria isto. Teríamos 69 semanas. Há aqui um intervalo de tempo. Acreditam uns que é a história da igreja. E depois falta acontecer aquela última semana. E é isso que acontece e a discussão teológica é à volta disso. Há quem defende que as semanas já passaram e há quem defende que esta última ainda não passou porque é aquilo que vem descrito em Mateus 24. E por isso é que nós estamos a ter esta lição sobre um bocadinho Daniel e Mateus 24. Deixem-me dizer-vos que a maioria dos pentecostais e até dos batistas, a maioria acredita neste quadro. Que passaram estes anos e faltam, aqui é um período de intervalo, e falta esta semana. E provavelmente o irmão, não sei qual é a Bíblia que utiliza, se estiver a ver os comentários, que a Bíblia tem comentários, diz que esta semana ainda não aconteceu, que vai acontecer. E porque grande parte dos evangélicos utilizava a mesma Bíblia com comentários, que era a Bíblia Scofield ou a Bíblia Ryer, e como esses dois teólogos, eles acreditavam que esta semana ainda não aconteceu, então todos os comentários marginais que eles colocavam nas Bíblias eram referentes a isso. Eles sempre diziam que aquilo referia-se à última semana de Daniel, aquilo referia-se ao Anticristo, o que significa que então nós fomos doutrinados através dos comentários marginais da Bíblia. Porque a pessoa converter-se, comprava aquela Bíblia, lia, depois é natural que ao falar com os seus filhos no culto doméstico passava aquela mensagem e assim foi acontecendo. Então, se os irmãos quiserem estar do lado da maioria, é terem uma crença assim. Se quiserem desenvolver uma crença honesta, é estudarem. Mas se quiserem desenvolver uma crença fácil, basta seguirem a maioria, porque a maioria tem esta crença. Agora importa perceber porque é que muitos acreditam que existe este intervalo. Porque é que muitos acreditam que existe este intervalo? Primeiro, para sermos honestos, é por esta razão que eu vos disse. Porque os comentários das Bíblias, e qualquer pessoa, principalmente, por exemplo, no Brasil, quando se convertia, comprava uma Bíblia de estudo, igual a dos irmãos da igreja. Agora que temos muito mais versões, na década de 90 não era assim, ou nos anos 80, quando se falava muito sobre isto, não era assim, foram escritos aqueles primeiros livros deixados para trás, não era assim, então as pessoas todas utilizavam a mesma Bíblia. Então todos eram influenciados da mesma maneira e desenvolveram toda uma teologia das últimas coisas que era muito semelhante. Então, porquê é que muitos acreditam que existe um intervalo? Porque defendem que a Bíblia tem dispensações. Dispensações são tempos em que Deus trabalha de maneiras diferentes ou com pessoas em particular. Por exemplo, acreditam que nós não podemos acreditar que a história é linear e que Deus está a trabalhar na história sempre da mesma maneira. Eles acreditam que houve uma dispensação que é a da inocência. Adão. Deus vai estabelecer ali uma relação com Adão. Entretanto, ao pecado, Deus vai estabelecer depois uma relação com Abraão. É como se Deus fosse estabelecendo ali uma espécie de pactos e relacionamentos com as pessoas. Depois é com Noé, por causa do dilúvio. Desculpem, Noé antes de Abraão. Depois é com Abraão, depois é com Moisés. E depois, com o Senhor Jesus Cristo, acreditamos que é com a igreja, só que falta com o povo judeu. Então acredita-se que também Deus ainda tem coisas a tratar com o povo judeu. E por causa das dispensações, vamos esquecer as do passado, atualmente, por exemplo, no presente, nós temos Deus a trabalhar com dois grupos em simultâneo, que é com os cristãos, somos nós, e ao mesmo tempo com o povo judeu, porque ainda existe. Então é como se Deus tivesse ainda coisas para tratar com o povo judeu. Então, há pessoas que acreditam que existem dispensações e, por isso, então, aquela interpretação de que a última semana falta, porque eles referem que aquela última semana é para Deus tratar com quem? Com os judeus. Ainda há coisas pendentes na relação de Deus com os judeus. E, por isso, acham que
vai se resolver naquela última semana. Os irmãos já vão perceber a importância daquilo que eu estou a dizer. Estas pessoas também acreditam que o príncipe que há de vir é o anticristo, porque é um facto que a Bíblia diz que há de surgir um homem que nós vamos chamar de anticristo, que se vai opor a tudo que tenha relação ou o nome do Senhor. Então, o príncipe que há de vir, porque refere-se a um acontecimento que há de acontecer na última semana, o anticristo já veio. Então, se eles acreditam que aquele homem é o anticristo, o príncipe que há de vir, e como o anticristo ainda não veio, então a semana não pode ter passado. A semana tem que acontecer no futuro, quando o anticristo vier. E depois, acreditam também que o anticristo fará aliança com os judeus. E que a meio vai fazer uma aliança de 7 anos, e a meio do tempo, 3 anos e meio, ele quebra a aliança e manifesta-se verdadeiramente quem é. E meus irmãos, vamos ser honestos, muitos de nós temos isto na cabeça, que o Senhor Jesus Cristo, antes da sua vinda, ou depois, dependendo da vossa posição, mas muitos acreditam que o anticristo vai celebrar um pacto com os judeus, pacto de 7 anos, e que a meio do pacto ele é quebrado, o próprio anticristo quebra o pacto e manifesta-se verdadeiramente. E como falta uma semana, então muitas pessoas acreditam que a grande tribulação terá uma duração de 7 anos. E associam isso àquilo que Daniel diz, a asa das abominações virá o assolador. Meus irmãos, vamos ser honestos. Se eu vos perguntar quanto tempo dura a grande tribulação, o que é que os irmãos respondiam? De acordo com aquilo que é a vossa crença hoje. Quem é que respondeu aí? 7 anos. Ok. Aqui ninguém tem opinião? Quanto? 3 anos e meio. Sim, que é o período de 7 anos, depois há uma quebra, mas vai dar tudo aos 7 anos. A minha pergunta é, qual é o versículo bíblico que diz que a grande tribulação vai durar 7 anos? Então resulta de uma interpretação. Estão a perceber? Não há um versículo bíblico. O Senhor Jesus Cristo está a falar em Mateus 24 a tribulação, ele diz quanto tempo vai demorar. Não há. E desafio-vos a tentar encontrar, não existe. Ou seja, resulta de uma interpretação por causa de tudo isso que vos estou a dizer. Que pode estar certo ou não, atenção. Pode estar certo ou não. Mas resulta daí esta interpretação dos 7 anos. O interessante é que não há um versículo bíblico, mas todos nós, mesmo aqueles que não responderam, nós todos temos uma ideia dos 7 anos. Todos nós temos uma ideia dos 7 anos. Se formos honestos, a ideia de 7 anos vem à nossa cabeça. Então a minha pergunta agora é, se formos analisar Mateus 24, em Mateus 24 começa a dizer que irão existir guerras entre países, catástrofes naturais, perseguições, os seguidores do Senhor Jesus Cristo serão odiados, haverá uma grande tribulação, vão ocorrer fenómenos cósmicos e vai-se dar no final a vinda do Senhor Jesus Cristo. A minha pergunta é, no meio destes eventos todos, tem que acontecer a última semana de Daniel, para quem acredita que ela ainda não aconteceu. Os irmãos estão a seguir o meu raciocínio ou já alguém está perdido? Vamos imaginar que ela ainda não aconteceu. Ela tem que acontecer em algum momento. E quando Mateus 24 está a descrever o que vai acontecer no futuro, até a vinda do Senhor Jesus, sair até os últimos tempos, a pergunta é, no meio daqueles eventos que ainda estão para acontecer, onde é que irá acontecer a última semana de Daniel? Para os que acreditam que ainda não aconteceu. Onde é que os irmãos acham? Ela tem que acontecer ali. Não. Aí quando vem, ele vem com poder e glória e separa. Ali não há tribulação. Ali é paz para os seus seguidores. É aqui. A última semana tem que ter a ver com isto. Por isso é que se desenvolveu a ideia dos 7 anos da tribulação. Porque esta última semana, se ainda não aconteceu, para quem acredita que não aconteceu, ela tem que ser encaixada aqui. Haverá uma grande tribulação. E é aqui que o anticristo vai operar. Então, vai ser neste momento ali da história. E este momento da história já aconteceu? Não. Meus irmãos, quando acontecer a grande tribulação, ninguém vai ter dúvidas. Infelizmente, ninguém vai ter dúvidas. Não se esqueçam que
os cristãos, ou os seguidores do Senhor Jesus Cristo, vou dizer porque é que eu não estou a dizer cristãos, não posso dizer, não vão poder comprar nem vender. Agora imaginem, vocês não podem ir ao Continente, nem ao Mini Preço, nem ao Pingo Doce. Porque para entrar precisam de uma identificação, precisam de um sinal. E desde o momento em que têm o sinal, não podem comercializar. E agora têm filhos pequenos para comprar leite. E vão ser perseguidos. Este mundo é violento. Vão sofrer bullying. Provavelmente vão ser despedidos. E se não forem, ganham dinheiro, mas não podem utilizar. Vai ser um tempo violento. Este não aconteceu, garanto-vos. Garanto-vos que não aconteceu, porque o Senhor Jesus diz, como nunca houve. Eu não sei o que é isso. E o mundo já teve muitos momentos maus. Mas o Senhor Jesus Cristo diz, como nunca houve. Então vai ser tenebroso para os seguidores do Senhor Jesus Cristo. Vai ser ali, naquele momento. Como é que nós agora conseguimos conciliar os dois textos? Vejam. Depois das 60 semanas, 62, já passaram 7. Depois das 62, com as 7 que já passaram, dá quanto? 69. Não é? Depois disto, será que o que é que vai acontecer? Será morto o ungido. O ungido quem é? A minha pergunta é, então, depois das 7 e das 62, dá 69, será morto o ungido. Depois disto, o ungido então vai ser morto em que semana? Na 70ª. Só que há quem diga, não, ele é morto no intervalo, porque a 70ª ainda não aconteceu. Então, vamos deixar isso para depois. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será um dilúvio. E até ao fim haverá guerras, dessolações estão determinadas. Ele, e aqui está a dúvida, fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, então uma semana são 7 anos, na metade da semana 3 anos e meio, como a Sandra referiu há pouco tempo, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Agora vejam, Mateus fala sobre isto. Diz, quando depois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, que ele a entenda. E quem acredita que a semana ainda falta, eles estão à espera que isto possa acontecer. Então, as 7 semanas, as 70 semanas de Daniel, não podem ser seguidas porque isto ainda não aconteceu. Em quem acredita que elas não aconteceram. Então importa aqui perceber algumas coisas. Quem é que é, ou o que é, o abominável da desolação e quem é que fará aliança com muitos. Vejam. Fará firme aliança com muitos por uma semana. E acreditam que é a semana que falta. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Ok? Então, os que acreditam que ainda falta uma semana dizem que se trata de quem? Do anticristo. Não é? Os que defendem que as 70 semanas já passaram, acreditam que a asa das abominações virá o assolador, acreditam que isto já se cumpriu no ano 70. No ano 70, o que é que aconteceu? Jerusalém foi completamente destruída por um exército estrangeiro. A ideia de se acreditar que isto já passou não é sem nexo. Porquê? Por causa da expressão. Acredita-se que a abominação da desolação era uma expressão que era utilizada sempre que um exército estrangeiro ocupava a Terra Santa. Não se esqueçam que, com o general Tito Vespasiano no ano 70, Jerusalém e o templo foram arrasados. E o que acontece é que o exército romano estava estacionado no Monte Moriá, que é considerado um lugar santo para os judeus, e invadiram a cidade santa e destruíram o templo, profanaram o templo. Então acredita-se que isto é as asas da abominação, o desolador. É uma expressão utilizada sempre que um exército estrangeiro estava em terra santa, lugar onde não deviam estar. Então acredita-se que isto que Daniel está a dizer, que vai acontecer, o Senhor Jesus Cristo diz em que contexto? Lembrem-se do contexto de Mateus 24. Os discípulos dizem, olha, que pedras bonitas, que obras esplendorosas. O Senhor Jesus Cristo diz o quê?
Isto vai ser destruído. E neste contexto de destruição é que ele diz o quê? Ele vai falar do abominável da desolação, que é quem vai destruir. Então, esta expressão, alguns entendem que é o anticristo, outros entendem que foi a destruição do ano 70. Dúvidas, meus irmãos? É muita informação e está confuso, eu sei. Vamos então avançar, depois no final poderá haver aqui um tempo para dúvidas. Depois de descrever a grande tribulação, o Senhor Jesus Cristo vai anunciar a sua vinda. E ele diz: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, nós chamamos de grande tribulação porque é o período diferente como nunca houve, ele vai dizer uma série de coisas que vão acontecer. Então, a seguir a tribulação, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão, ou seja, toda a gente vai ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então significa que temos aqui o período de tribulação, o Senhor Jesus Cristo, no final, virá. E aí, ele vem e depois tudo termina. Só que nós olhamos para isto e mais confusão ainda tem que ser acrescentada. Porquê? Há pessoas que acreditam que o Senhor Jesus Cristo vai arrebatar aqui a igreja. Estão a ver? Temos a tribulação e no final da tribulação ele vem. E também é a crença da maior parte dos evangélicos, que a maior parte acredita que o Senhor Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja. Aqueles livros que eu estou sempre a dizer, os deixados para trás, a história é esta, que é, pessoas estão a viver, alguns desaparecem, então foram arrebatados, e o mundo continua. E aqueles que iam às igrejas, lembram-se, olha, afinal isto do arrebatamento é mesmo verdade, só que agora ficaram. E vem agora a tribulação. E eles ficam em pânicos. Esta é a ideia dos deixados para trás. Foram feitos filmes, livros, muito sobre isso. Nos anos 80 era uma coisa muito famosa, nos anos 90. E está a voltar novamente, mas já não com a força que apareceu. Então, há pessoas que acreditam nisso, que o Senhor Jesus Cristo rebata a igreja aqui, e depois há o período de tribulação, ficam os outros, e depois ele vem novamente. Só que isto tem implicações, meus irmãos. Vamos imaginar que o Senhor Jesus Cristo arrebata a igreja aqui. Os crentes, e agora vou dizer, os crentes verdadeiros, ficam cá? Não, a igreja foi. Certo? Então, se a igreja foi, os crentes não ficam cá. Então acreditam que esta semana é a semana em que o Senhor Deus vai tratar com quem? Com os descrentes que cá ficaram e com quem? Com os judeus. Então, o período de grande tribulação, muitos acreditam que é um período que é aquele que se refere a Mateus 24, em que Deus vai tratar com os judeus. E por causa disso, muitos acreditam que Mateus 24, todo aquele texto, refere-se a que povo? Ao povo judeu. E aquilo não é para a igreja, porque a igreja é arrebatada aqui. Esther tem uma dúvida? É. É. E eu vou dizer novamente, é a minha crença. E por isso é que eu não acredito que isto se refere aos judeus. Porquê? A igreja é arrebatada, certo? Então ficam cá os descrentes e os judeus. Porque os judeus não são crentes, não são igreja. Só que Mateus 9 diz que os que ficarem vão ser... Os que viverem a tribulação, não os que ficarem, os que viverem a tribulação vão ser perseguidos por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. O irmão já viu algum judeu ser perseguido por causa do nome do Senhor Jesus Cristo? Eu posso vos responder categoricamente, nunca.
Eles são perseguidos por outra coisa qualquer, nunca pelo nome do Senhor Jesus. Eles próprios tentam nos convencer que o Senhor Jesus Cristo foi o embuste. Eles dizem que ele foi o mentiroso. Eles não morrem pelo Senhor Jesus Cristo. Eles odeiam o Senhor Jesus Cristo. Porque acham que foi alguém que tentou enganar. Tentou enganá-los. E depois criou esta religião que enganou milhares de pessoas à volta do mundo todo. Na cabeça de um judeu, o Senhor Jesus Cristo é um grande enganador. Fez criar esta religião que engana as pessoas. Então, eles não vão ser, não são historicamente perseguidos. E depois temos também os versículos 21 e 22, que diz, por causa dos escolhidos, que é uma palavra utilizada no original muito para a igreja, não é? Os tais dias serão abreviados. Que dias são estes? Os da tribulação. Então, eu, por causa disto, acredito que a igreja vai estar aqui. Se a igreja vai estar aqui, então isto não vai acontecer. O Senhor Jesus Cristo virá apenas no final. E porque isto, então, no meu entendimento, não se trata de alguma coisa relacionada com o povo judeu, trata-se de uma coisa que vai acontecer com todas as pessoas, eu acredito, sim, que as 70 semanas elas já se passaram. Mas vamos ver porque é que eu acredito nisto, meus irmãos. Está ali o que a Esther estava a dizer, adiantou-se, não é? Por causa do meu nome. Porque para mim este é determinante. Um judeu nunca é perseguido por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, quem fará aliança com muitos, que é a dúvida que nós temos, eu acredito que é o Senhor Jesus Cristo. Se os irmãos lerem a Bíblia, vai ficar muito claro, o anticristo não faz aliança com ninguém. Não há uma passagem bíblica que diga que o anticristo vai fazer aliança. Não há uma passagem. Podíamos inferir, Vamos tentar ver se é possível inferir a partir da melhor passagem que fala do anticristo. Apocalipse 13. Apocalipse 13 é a melhor passagem que nos fala sobre o anticristo. Faz uma descrição muito rigorosa, numa linguagem difícil, sim, mas vamos ler Apocalipse 13, versículos 1 a 8. Diz assim, são muitos versículos, mas vamos ler, diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfémia. A besta que viera semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Estamos a falar de alguém que faz coisas extraordinárias, que impressiona. Podemos dizer uma espécie de milagre. E adorarão o dragão porque deu a sua autoridade à besta. O dragão é Satanás, deu autoridade à besta. E também adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para que proferia arrogâncias e blasfémias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfémia contra Deus para lhe difamar o nome, e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Estamos a falar de alguém que tem autoridade, alguém que manda. Alguém com poder para fazer milagres. Esta pessoa faz alianças. Eu com este poder todo faço alianças porquê? Eu não preciso, eu mando. Eu imponho. Eu ordeno. Vai fazer alianças para quê? Com o povo judeu, meia dúzia de pessoas. Em termos de população mundial, os judeus, é meia dúzia de pessoas, são 10 milhões. Vamos considerar que os que estão espalhados, no máximo 20 milhões. Por que é que há de fazer uma aliança com um grupo tão pequenino de pessoas? Mas valia fazer com os chineses. São 1,5 bilhão. Ou com os indianos, que ainda são mais. Estão a perceber? Nós não encontramos nenhuma passagem que possa sustentar que o anticristo vai fazer aliança. Na Bíblia, só há uma pessoa que faz alianças com os homens. É sempre Deus. Só há uma pessoa que faz alianças com os homens. É sempre Deus. Até porque, quando há uma aliança celebrada com Deus, há duas coisas. Primeiro, se for uma aliança incondicional, mesmo que os homens não cumpram a sua parte, Deus vai fazer o quê? Vai cumprir a sua. Então, se os homens quebrarem, é uma aliança incondicional, Deus vai cumprir a sua. Se for uma aliança condicional,
como acontece a algumas, se os homens não cumprirem, o que é que Deus faz? Castiga. Então tem que ser alguém com muito poder, que pode dizer, se vocês não cumprirem, eu tenho poder para não vos dar chuva. Foi o que aconteceu com Israel. Quando Israel transgredia, Deus disse, eu tenho poder para não fazer chover e vocês não vão conseguir ter boas plantações. O anticristo não tem poder para controlar a chuva. Então, se alguém não cumprir a aliança, ele vai fazer o quê? Há coisas que ele não consegue controlar. Agora, Deus sim, Deus estabelece alianças, porque ele sabe, quando é incondicional, não importa, eu tenho poder para fazer acontecer. E quando for condicional, eu tenho poder para manipular a natureza e vos obrigar a cumprir ou castigar-vos. Só Deus faz alianças. Só Deus faz alianças. E, se os irmãos lerem Daniel 9, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, eu li e reli, não encontrei nenhuma referência ao anticristo. Posso fazer inferências. Posso. E é isso que se faz. Mas não encontrei nenhuma referência ao anticristo. E depois tentei ver, haverá alguma referência a uma interrupção na contagem das semanas? E também não encontrei nenhuma referência. Não se esqueçam, meus irmãos. As 70 semanas, Daniel escreve, mas quem é que comunicou a Daniel? Foi o anjo. Então o anjo está a dizer a Daniel aquilo que vai acontecer. E o anjo, não se esqueçam, que Daniel não percebe e o anjo o que é que faz? Explica. A conversa, os irmãos podem seguir. O anjo, Daniel está atónito com a ideia da destruição final, do sofrimento, e o anjo diz, o anjo começa a explicar. O anjo que está a explicar ao pormenor esqueceu-se de dizer que vão passar 69 semanas a um intervalo de milhares de anos e só depois vai acontecer a última. Será que o anjo se esqueceu de dizer isso? Custa-me acreditar. Eu acho que tinha que haver aqui alguma referência da parte do anjo de que as semanas não são seguidas. Porque quando nós lemos o texto, sem preconceito, o problema é que nós lemos a Bíblia já com preconceito. Quando nós lemos o texto sem preconceito, seja honesto, fica com a sensação de que as semanas são seguidas ou não? Fica com a sensação que são seguidas, porque são 70, passaram 7 para isto, 63 para isto, 62 para isto, e falta uma. E esta uma diz para que é que era. Ele vai dizer para aquelas 6 coisas. E não fico com a sensação, numa leitura honesta, sem preconceito nenhum, de que elas não são seguidas. Porquê? Se alguém me diz, vão passar 70 semanas, na minha cabeça eu começo a contar. Passou uma, passaram 2, passaram 3, eu vou contando. Eu não chego e diz, passaram 109, e depois passa uma, digo, mas esta não conta. Depois passa, mas esta não conta. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Então, numa leitura sem preconceitos, nós somos quase impelidos a dizer que aquilo vai ser seguido. Até porque, se não forem seguidas, nós temos aqui um problema. Que é, então vamos imaginar que as semanas não são seguidas. Falta uma. Esta uma, porque as 70 semanas são para lidar com que povo? Com os judeus. 70 semanas sobre o seu povo. Então, se falta uma, então Deus ainda tem que trabalhar com quem? Com os judeus. Então nós temos que concluir que Deus está a trabalhar com a igreja e ainda tem uma agenda para tratar com os judeus. Então, na verdade, Deus tem quantos povos? Vamos ser honestos. 2 povos. Alguém pode ler Efésios 2, por favor, 14 a 16? Quando diz que dos 2 fez um, de acordo com o contexto, é dos 2 povos, que eram gentios e judeus, Deus fez um e tirou qualquer barreira, qualquer separação. Então agora é a minha interpretação. A partir das Escrituras, eu faço sempre a leitura mais simples. Se diz que dos 2 fez um, então quantos existem? Um. Então eu acredito que não há mais nada a ser tratado com os judeus. Deus já não tem 2 povos. Deus tem um povo que é a igreja. Então e os judeus? Os judeus
são pessoas que não são do povo de Deus. E se o judeu se converte, é a igreja. Se o judeu se converte, é a igreja. Porque eu acredito que as semanas passaram. Não se esqueça, as semanas passaram precisamente porque Deus disse: há 70 semanas, vão-se passar. A partir daí, vai haver um povo só. E como é que fica o judeu? Fica como qualquer pessoa neste mundo. Para ser salvo, o método é o mesmo. Só há uma forma de salvação. Qual é? É através do Senhor Jesus Cristo. E se for judeu, é de forma especial? Não. Até porque, meus irmãos, para acabar aqui alguns pensamentos finais. Aquilo que se acredita, e eu sei que alguns irmãos têm isto na mente, acredita-se que o anticristo virá, os judeus vão, eu tinha esta crença, mudei, os judeus vão reconstruir o templo, vai-se voltar a fazer sacrifícios no templo, tanto que as pessoas dizem, os judeus já têm tudo preparados para reconstruir o templo, vai-se voltar a fazer sacrifícios. Aqueles sacrifícios têm valor. Se isto acontecer, aqueles sacrifícios terão algum valor? Não pode ter. Então qual é a utilidade daquele sacrifício? Não tem utilidade nenhuma, porque o sacrifício que foi feito foi o do Senhor Jesus Cristo. A partir daí, qualquer animal que é sacrificado é só um animal que morreu, mais nada. Naquele animal não vai ter nenhum efeito para perdão de pecados ou para reatar o reconciliamento entre a pessoa e Deus. E por isso, meus irmãos, não se esqueçam que as 70 semanas estavam determinadas para quê? Fazer cessar a transgressão. Aconteceu com a morte do Senhor Jesus Cristo. Dar fim aos pecados. Sim. Agora há perdão para os pecados. Expiar a iniquidade. Sim. A nossa iniquidade é expiada por quem? E já não aconteceu? Então, isto é consensual. Dizem que estas 3 coisas já aconteceram. Dizem que estas 3 ainda não aconteceram. Os que acreditam que a semana ainda falta. Mas eu acredito que a justiça eterna já foi trazida por Deus. A visão e a profecia foram seladas. E aqui não é a profecia de maneira geral. Todas as profecias do Antigo Testamento apontavam para quem? Para Cristo. Já não se concretizou? Já. Então, a profecia foi selada. E o Senhor Jesus Cristo já não foi ungido? Foi. Então, ele não vai ser ungido. Ele agora já tem todo o poder e glória. Ele está glorificado. Não se unge quem está glorificado. Quem está glorificado é que unge os outros, não é? O Senhor Jesus Cristo que vai ser agora ungido. Então, ele está glorificado. Não é? A destra do Pai. Então, tudo isto já aconteceu. As 70 semanas estão determinadas para que isto acontecesse. Dúvidas? Esta é a minha crença. 60 semanas já aconteceram. Não invalida que o que está em Mateus 24 não vai acontecer, mas Mateus 24 não tem a ver com as 70 semanas. O Senhor Jesus Cristo está a falar sobre aquilo que vai acontecer. Ainda vai haver a tribulação. E por isso é que eu acredito que a tribulação diz respeito ao tempo em que nós estivermos aqui a viver. Judeus e cristãos e gentios, todos nós vamos passar por este período aqui. Sim. Mas abraçar esta crença é estar do lado da minoria. Mais dúvidas? A Gracinda tem uma dúvida? Não. Ok. Então, olhem, muito obrigado. Sim, vamos para o tempo de chá.